Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. Gente, a Koala tem uma linha completa de aromatizantes concentrados que rendem muito mais e garantem uma maior economia para o seu bolso. Além, é claro, de proporcionar aquela sensação de bem-estar agradável. Esse aqui é a linha Spray, que é super fácil, super prático de você usar. Você pode dar uma espirrada aí, no seu escritório, na sua casa, no seu carro. Esse aqui é o de citronela, que tem uma ação repelente. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. E vamos então ao e-mail de hoje. E-mail dele que diz assim: meu nome é tal, não queria que fosse citado. Não é. Aconteceu comigo há uma semana atrás uma coisa muito trágica. Algo que eu sei que, mesmo eu falando para alguém, não vai adiantar muito, pois sou eu quem está sentindo. Mas vejo alguns de seus vídeos e isso é muito bom. Dá um alívio no peito as coisas que você fala. Dessa forma, sigo com a minha história. Bom, eu estava ficando com uma garota, ficamos um bom tempo juntos. E nesse tempo rolou muita coisa boa, muitos momentos de felicidade, trocas de carinho, tudo estava indo da melhor forma possível, ou seja, a minha felicidade estava exalando, coisa rara de se acontecer. Então, em um certo dia, ela me disse que teria que ir embora, que não dava mais para a gente ficar, pois seria pior para nós dois. De forma que o afeto aumentaria até a data da partida. Então, não está sendo mais possível a gente se ver. E eu estou sofrendo muito com isso. Fiquei 2 dias chorando por causa disso. E sabe o que dói mais? Não é saber que ela vai embora, e sim que ela não demonstra estar preocupada com isso. Ou seja, não demonstra infelicidade diante disso. E eu não consigo parar de pensar nas coisas boas que a gente conversava, como era bom estar com ela. Ela era a pessoa que eu sempre idealizei para mim. Me arrancava sorrisos com facilidade. Então, depois disso, eu não estou tendo mais facilidade para levar o cotidiano. Por pensar nisso, quando estou com os amigos, tudo fica tranquilo. Mas assim que chego em casa e entro no quarto, daí já bate a tristeza. Já batem aquelas interrogações. Por que aconteceu isso comigo? Por que tem que ser assim? E eu já passei por isso outras vezes. Me apego muito fácil às pessoas. Acho que é por isso que o sofrimento fala mais alto. Preciso de um caminho, preciso de algo para guiar os meus passos e dar tranquilidade para o meu coração. Meu querido, olha só que parecido que é, né? Isso, que eu gravo tudo num dia só, e o primeiro vídeo que eu gravei, que foi, que vocês, hoje o vídeo que está indo ao ar, hoje está indo na quarta. Então o vídeo de segunda-feira, eu falava justamente sobre isso, que no e-mail a pessoa colocou, olha, eu me... Não usou esses termos, você colocou, eu me apego muito fácil às pessoas, não é? E o termo que ela usou não foi esse. O termo que ela usou foi... Deixa eu até dar uma conferida lá, só para não... Pronto, fui lá ver o e-mail. O e-mail, na verdade, é ele. É ele também. Ele falou que ele era muito besta, tal. Não é que ele falou que ele se apaixona facilmente. Ele falou que ele se apaixona facilmente. E você está dizendo que você se apega muito fácil às pessoas. Então, você está vendo, gente, que o princípio é o mesmo. Eu me apaixono muito facilmente, eu me apego muito fácil às pessoas. Então, voltamos à questão. Eu sei que vai parecer que está ficando repetitivo, porque
Eu já falei isso no vídeo de segunda-feira, mas o pano de fundo é o mesmo. Me apaixono muito facilmente, me apego muito fácil às pessoas, tem como um pano de fundo aí carência. Então por isso que eu digo que a gente tem que trabalhar as nossas carências. Porque senão a gente vai querer sempre que o outro venha me completar. O outro tem que vir preencher os espaços vazios. Entende? Quando eu estou carente, é porque eu estou com uns espaços vazios, eu estou com algumas lacunas. E aí eu quero então que o outro venha preencher, que é o que eu falo no primeiro capítulo aqui. Eu quero que o outro venha me completar. Eu quero que o outro venha preencher esses vazios. E eu, na verdade, não percebo o que então eu tenho que fazer. Pô, se tem algumas lacunas, se tem alguns espaços, sou eu que tenho que preencher. Agora, não tem como eu ficar falando aqui o que, né? Por quê? Porque às vezes cada um percebe um tipo de lacuna, um tipo de situação, um tipo de coisa. Cada viver, ele se desenrola de uma determinada maneira. E nós é que temos que ter essa capacidade de identificarmos isso. Identificarmos essas lacunas, identificarmos por que a gente se entristece, por que a gente espera muito, por que então aí eu projeto tanta coisa em cima da outra pessoa. E aí, meu querido, o que acontece? Olha, né? Veja bem, né? Tá tão semelhante com o e-mail de segunda-feira. Aí você não consegue perceber uma situação, e no e-mail de segunda-feira eu citei até o meu exemplo, né, da minha vida que aconteceu esses dias. Quer dizer, quando você é uma pessoa que não consegue, então, perceber carência e se apega muito fácil à pessoa que se aproxima de você, você não consegue perceber algo que se desenrola. E a pessoa que por vezes não tem esse grau de carência, porque todos nós podemos ter momentos de carência. O grande problema é quando a gente tem um grau de carência elevado de maneira contínua. Então veja bem, então não pensa que eu estou falando aqui como se eu fosse o fodão então. Ah, André, você é o fodão que não tem carência? Eu tenho, lógico que eu tenho. Eu tenho períodos de carência. Mas hoje, André, eu sei identificar momentos de carência na minha vida. E quando eu identifico momentos de carência na minha vida, eu redobro as atenções. Está me entendendo? Então, isso é importantíssimo a gente saber fazer. A gente detecta, ou às vezes você pode não ter detectado que você está carente. Então você não detectou, sabe, a carência, mas você percebe os sintomas. Nossa, por que eu estou me interessando tanto assim por essa pessoa? Por que eu já... E será que não é porque eu estou carente? Você está me entendendo? Então aí você já... Nossa, então tem momentos em que eu, André, por exemplo, percebo que estou carente. Então é mais fácil quando você percebe que você está carente, porque aí você já consegue, então, opa, deixa eu ligar o alerta aqui, né? Para eu não ficar depositando tanta expectativa numa possível situação que vai se desenrolar, às vezes, diante de mim aí, eu começo a ver graça e transformar sapo em príncipe. Então eu já deixo ligar o alerta porque eu estou numa fase, num período de carência. E por que eu estou carente? Então agora está na hora de eu voltar as atenções para mim. Agora, por vezes, às vezes, a gente está numa fase de carência e a gente não detecta. Só que aí a gente percebe, na verdade, quando a gente analisa o sintoma. Nossa, por que eu estou projetando tanta coisa em cima dessa pessoa? Está me entendendo? Então, você não detectou a carência, mas você consegue perceber o sintoma. Então, fazer todo esse esquema, a gente ter essa noção, isso faz muito bem quando a gente consegue fazer isso. Então, meu querido, é o que eu estou dizendo. Nós temos períodos de carência, todos nós temos, passamos por ele. O grande problema é quando a pessoa é carente de maneira contínua e constante. Então, quer dizer, eu entro de uma furada e entro em outra.
Eu entro numa furada e entro em outra. Olha, eu saio de uma furada e entro em outra. Saio de uma furada, entro em outra. Saio de uma furada, entro em outra. Sempre. Por quê? Porque eu não busco resolver essa situação comigo mesmo. Não. Não é normal eu ser uma pessoa tão carente desse jeito. É normal eu ter períodos de carência e aí eu começo a detectar isso aí em mim. Agora, eu ser uma pessoa tão carente desse jeito, eu vou sempre ficar entrando em roubadas. E aí eu vou sofrer sempre desse jeito, porque eu sempre vou me apegar demais, porque eu quero que a pessoa venha preencher minhas lacunas, depois então, caso aconteça alguma coisa, e aí eu não consigo encarar, eu não consigo olhar a situação como ela de fato é, ela por sua vez conseguiu, você está vendo? Ela conseguiu olhar, olha, é melhor a gente parar por aqui, porque eu vou embora. Então é muito melhor a gente parar por aqui do que a gente ficar aí alimentando uma coisa, sendo que não vai ter continuidade. Então é melhor a gente parar por aqui do que alimentar algo que depois vai fazer com que a gente sofra demais. Então se a gente pode de antemão, não é? De antemão, a gente pode prever já. É certeza que eu vou embora, cara. Então, não é que tem dúvida. Não é aquela pessoa que fica achando, então, eu já nem entro num relacionamento porque eu já tenho medo de sofrer. Não, é uma situação em que vai acontecer. O distanciamento vai acontecer. Eu vou embora. Então, ok, curti você, você me curtiu, mas, cara, não vai rolar. Vamos parar por aqui? Do que a gente ficar alimentando uma coisa, sendo que a gente já sabe o que vai acontecer lá na frente. Né? Não é uma suposição, não estamos criando paranoias. A gente sabe que eu vou embora. Você entende? Então, ela conseguiu analisar isso, ela conseguiu encarar a realidade e ela conseguiu agir. Então, não é que ela não demonstra tristeza, ó, tá vendo? Aí, olha só o seu grau de carência. Eu quero que a outra pessoa fique triste, que não sei o quê. Tá, ela pode ter ficado, meu querido. Ela pode ter ficado, porém ela sabe que esta foi a melhor decisão. Então ela se sente bem justamente porque ela sabe que ela tomou a melhor decisão diante da realidade que está aí. Então não é que eu não sinto. Eu gostaria que a gente tivesse uma chance, mas nós não vamos ter. Então, diante dessa chance que nós não teremos, então eu me sinto bem. Por quê? Porque eu tomei a melhor decisão. Agora você se incomoda pelo fato dela ter tomado a melhor decisão. E ela está bem com ela porque ela sabe que ela fez e tomou uma decisão adequada. E você não consegue enxergar dessa forma. Pelo contrário, você se sente injustiçado. Oh, me dói. Muito mais ver que ela não sente. Você está vendo como aí então a carência faz com que, primeiro, que a gente se apegue muito fácil, e a carência também pode fazer com que a gente se vitimize muito. E aí então uma coisa vai puxando a outra, e isso vai nos puxando cada vez para baixo. Então vamos prestar atenção nesses aspectos, para que a gente não comprometa, sabe, de maneira desnecessária o nosso bem-estar. Foi o melhor. Então, ao invés de eu ficar pensando no pior, não sei o quê, não, foi o melhor. A decisão, o que ela me falou é a mais pura verdade. Então, realmente é melhor que seja feito assim. Quando eu encaro que isso é o melhor, apesar de eu ter sentido, porque, seria legal se a gente tivesse a possibilidade de continuar, mas nós não vamos ter. Então, é o melhor que fizemos agora. Então, você está vendo que aí eu não fico me vitimizando, né? E eu me permito, ao invés de eu ficar, então, com esses questionamentos, por que aconteceu? Por que tem que ser assim? Foi assim. Então, muito mais do que eu ficar perguntando por que tem que ser assim, muito mais interessante eu me perguntar como eu vou agir diante de um fato que foi desse jeito. Do que eu ficar, por que foi assim?
Não, o fato está aí, ele foi, ele é assim. Então, como eu vou me portar diante desse fato ocorrido? É muito melhor do que a gente ficar com essas conjecturas do porquê que tem que ser assim. Não é que tem que ser assim, foi assim. Tá bom? Um beijo. Gente, inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.